Primeiro vocal. Woman. Talento puro. As mulheres, né? As mulheres estão com tudo. Olha aí. Sucesso absoluto no território norte-americano e no mundo inteiro. Aí. Tá vendo? Sabe o nome dela? Sei. Como é que é? Adele. Adele. Tá vendo? Você adere a Adele? Oh, então, como é que é? Então, adere. Adere. Adere, Adele. Adira. Ai, nem sei, vai. Não, deixa pra lá. Enfim. Curta. É Tá bom? melhor. Gente, começando mais um programa nesse clima bacana de Adele, mulheres, nessa terça-feira, onde o Bendita Hora hoje acolhe você, abraça você, com o Padre Marcos aqui. Mas antes da gente, o padre apresentar essas lindas mulheres, com todo respeito, o padre quer colocar todos nós agora junto com ele. Ele é a razão de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente, olha, o padre vai apresentar para vocês aqui essa mesa aqui, com exceção do padre, feminina, hein? Olha aí, ó, começar pro meu lado esquerdo, seu direito aí. Ela é psicóloga graduada em psicologia clínica. Olha, ela é maravilhosa, já vem aqui várias vezes no meu programa. Eu amo essa profissional. Estou falando da doutora Bárbara Del Corso, é isso? É Del Corso mesmo? Del Corso. Barbarinha, que Deus abençoe você. Amém. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Você é muito querida. Obrigada. Viu? Tá? Legal. Gente, olha, ela está vindo pela primeira vez, ela é escritora, mas ela também é empresária e mentora de mulheres, hein? Olha só a categoria dessa mulher. Lançou o livro Conquiste-se. Está aqui na mão do padre, ó. Uma obra que mergulha profundamente nas origens da autoestima, revelando o poder das suas escolhas. Está aqui na mão do padre. Eu estou falando aqui da nossa querida escritora Milena de Paula Bernardino. Milena, seja bem-vinda, querida. Que Deus abençoe você. É uma honra estar aqui com você. É, uma alegria. Olha aí, menino, mostra aqui, ó. Tá na mão do padre aqui. Aí, tá mostrando pro povo aí. Maravilhosa obra dela, hein? Ela vai falar um pouquinho daqui a pouquinho. E mostra o maridão dela aí, Barbá. Ó, o Fábio, esposo da nossa querida Milena. Tá aqui. Fábio, seja bem-vindo também, viu? Deus abençoe. Meu lado direito, seu esquerdo. Bom, ela trabalha junto com o Padre Marcos lá na Rádio 9 de Julho, que não tem pra ninguém. Quem ela é? Ela é produtora, radialista e comunicadora das grandes, hein? Tô falando de Patrícia Diniz. Patinha. Cadê a música? Eles estavam ensaiando aquela hora, que não vai ter A música vai chegar. Ah, tudo bem. Vai chegar? Vai chegar. Então tá, boa tarde, por enquanto. E o Bruce, não tem? Esqueceram do Bruce? Esqueceram do Bruce, tudo Patinha, bem. Obrigada. Deus abençoe você. É bom viu? estar aqui Você é sempre. sempre muito querida. Obrigada, Padrezinho. Muito capaz. Você também. Maravilha. Obrigada. Gente, ela é fotógrafa profissional. O padre estava batendo o maior papo com ela aqui. E ela é muito boa. Sabe por quê? Porque ela é fotógrafa especializada em gestação. Olha só, Patinha, em gestação de nascimento e infância. Eu estou falando aqui da nossa querida Adriana Silva. Adrianinha, Deus abençoe e seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, viu? Muito Você obrigada tira uma mesmo. foto minha? Com certeza. Maravilha, hein? Tá vendo, gente? Só mulheres aqui de grande calibre, hein? Do nosso Deus. Aproveitar essas mulheres aqui, né? Né, Patinha? Opa. Não é? Vamos ver aqui essa primeira informação. Ó, dá uma olhada aqui, ó. O shopping virou passeio de velho. O quê? Entenda porque os jovens não gastam mais tempo nem dinheiro lá no shopping. Olha,
Vamos lá. Ô, Barbarinha, essa notícia dá uma levantada na gente. Opa, pera um pouquinho. Primeiro, jovem, vamos entender, né? Porque às vezes fala do jovem, mas a gente tá falando de uma geração bem novinha agora, né? Exatamente. Não jovem como eu. Não como nós. Agora jovem. Pessoal mais ali novinho dos 16 a 24 anos. Até uns 24. Você ainda acha que até os 24 já não estão mais se ligando tanto. Vamos num shopping, vai legal, vamos ficar por lá. Ali é um tipo nosso point de encontro pra gente comprar, comer, beber. Isso para a juventude está começando a não ser mais o barato? Depois da pandemia, houve uma mudança muito grande no comportamento de consumo, né? E essa geração que já é mais ligada com a internet, né? As áreas de lazer são os jogos, adaptou também o movimento de consumo. Então, entre o shopping, gastar tempo para poder escolher uma roupa, um item de consumo, eu abro vários sites na internet, pesquiso o melhor preço. Que hora que eu estou comprando aqui? Ele vai lá e abre e compra um tênis, não sei o quê. Ele não tem esse negócio do shopping, o pessoal leva lá para eles, né? Já pesquisa o preço, os benefícios. Você compara, por exemplo, eu quero comprar o celular X. Comparo um com o outro e vejo o melhor custo-benefício e já não saio mais, né? E o movimento, né, de lazer mudou também. Agora o pessoal mais jovem, eles preferem ir em cafeterias, passeios urbanos, feiras, que é bom porque você consegue ter uma conexão maior, né? Você tem uma proximidade. Daquele mundo deles mesmo. Somente, por exemplo, você fala das feiras, o pessoal vai numa feira de algo que eu gosto e eu me identifico. Exato. E a galera da minha idade também. É como se fossem esses pequenos points, né? Esses pequenos clãs que eles estão curtindo, é isso? Exatamente, né? Feira de anime, feiras de artesanato, alguns nichos gostam também, né? Voltou bastante agora. Tem a juventude fazendo tricô, crochê também. Eu faço. Eu sou jovem. Legal. Então assim, mas eu acho que não que é um passeio de velho, né? A gente fala velho, mas assim, claro que a gente ainda vai no shopping, a gente ainda vê muita gente de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, casais andando, né? E ainda curte demais. Mas realmente a gente percebe que começa-se a ter essa nova alegoria de gosto, que não é tanto o shopping que essa moçadinha novinha quer ir, né? Exatamente. Experimenta um domingo à tarde. Às vezes eu vou no shopping com meu esposo tomar um café. É da nossa idade para frente. Não vê mais a molecadinha, só se estiverem ali com os pais. Porque acabou mudando isso. Ao mesmo tempo que tem esses ambientes onde você consegue gerar conexão, nos cafés, nas feiras, também é uma preocupação porque o pessoal está ficando mais na internet também, né? E tendo menos contato social. Vamos ver o que vai acontecer, porque esses shoppings aí vão ter que se transformar no futuro, quando a gente passar, em alguma coisa, ou academias, alguma coisa. Alguma coisa que atraia, né? Porque realmente vai ficar um elefante branco alojados nas grandes cidades, né? Nas grandes metrópoles. Porque quanto mais estão se fazendo muitos shoppings ainda, mas essa moçada está curtindo uma outra... E a gente sempre foi atrás da coisa da proteção, do belo, né? De um espaço onde todo mundo pudesse meio que se encontrar. E agora essa moçada não está muito preocupada com esse papo, não. Das compras também, né? Porque como ela falou, compras, né? Hoje é muito mais fácil. Eu até comentei já com você, né, Padrezinho? Meu irmão foi no shopping, viu a roupa, vestiu a roupa, o tamanho, chegou, entrou no site da loja que ele estava. Falou, mas no site está mais barato. Chegou em casa, pediu mais barato no aplicativo da loja, já sabia o tamanho exato, sabia que não ia errar, né? E aí já estava pronto, se não for o número que tiver, eles trocam. Então, é muito mais rápido, né? Então é um tempo que eles vão ter que se adaptar. Mas a gente, nós, cabecinha de mais velho, gosta de ver, de falar pro outro, e aí? Você gostou? Vai ficar se olhando, né? Não sei o quê. Aquele cheirinho gostoso no shopping, ainda atrai os velhinhos da gente aqui. Legal, bacana. Vamos ver outra informação? Tem uma pergunta? Vai lá. O diretor tem uma perguntinha. Doutora, não sei se isso pode ser também. Hoje a gente vê que a dificuldade de socialização está sendo cada vez maior, né? Dos jovens, quanto mais jovem, ainda mais. Até eu estava lendo esses dias uma matéria no jornal que saiu que os jovens, quando estão chegando na adolescência, principalmente os meninos, estão tendo até mais dificuldade até de paquerar a menina, porque é tudo ali no celular, então ele não sabe nem muito como conversar, como ter uma conversa mesmo, uma socialização ali cara a cara. Então, será que a gente está indo cada vez mais para esse nível onde as pessoas não estão conseguindo ser mais elas mesmas, elas estão virando cada vez mais virtuais?
Sim, e é preocupante, né? Até as redes sociais mesmo, né? Instagram, Facebook, é nós que olhamos. Os jovens, eles têm redes sociais dentro dos jogos que eles jogam, então é um contato muito distante. Então você vai se relacionar com pessoas ali que dificilmente você vai ver na vida. Ou quando vê, vai demorar muito tempo. Então tem essa preocupação da falta de desejo do contato. Isso é muito boa pergunta que o diretor fez, o Rodolfo, porque realmente é algo que eu acho que os sociólogos, os terapeutas, os psicólogos, os professores, os padres, todo mundo vai ter que repensar muito esses valores aí, os pais, né, principalmente. Sim. Como é que vai ser o nosso mundo, né? Porque a gente vê um mundo ainda que tem uma prioridade com a gente aqui, né? Conosco, que nós estamos no mercado de trabalho, nós estamos nos lugares, nós estamos nos grandes, nos governos, né? Mas essa geração vai chegar nesse momento, vai ser os nossos médicos, né? Vai ser as nossas psicólogas, vai ser os nossos dentistas, vão ser essas pessoas, né? Como é que será quando nós estivermos velhinhos mesmo? Como é que vai ser Atendido por eles, né? Eles conosco. Com eles conosco, como é que vai ser isso? Será Porque que vai ter esse negócio? A gente né? já reclama que tem que tocar para ver, né? Doutor nem tocou em mim, só mandou virar para lá e virar para cá, falou se você tem isso e mandou fazer exame. Como é que vai ser ainda daqui para frente? Com eles, né? Fica em casa, não precisa vir aqui não, não precisa de hospital. Faz online. Faz já online, tem, né? tá tudo certo. Acho que vai ser por aí. Já tem, né? Atendimento online. Já. Tá vendo? É papo bom, hein? Esse papo do shopping vai pegar muito ainda, hein? Olha a música aí, ó. Escolheu, aí, ó. Mais tarde do que nunca. Maravilha, hein? Obrigada, quem tá lá? Pode Obrigada. deixar ser triste. Ai, que bom. Agora me animei. Vamos aqui a outra informação, gente. Olha aqui, ó. E é com ela mesmo. O Papa Leão XIV caminhar com as famílias e ajudá-las a encontrar a fé. Isso aqui é uma fala do nosso querido Papa, né, que está no começo do seu pontificado, Patinha. E assim, dentro, pelo menos nós podemos falar entre nós cristãos, né, católicos, já vem conquistando a gente desde o primeiro momento que ele saiu naquela janela, com aquele olharzinho dele, os primeiros pronunciamentos saíram da sua boca, a primeira fala com os bispos, sua homilia, e ele vem conquistando as pessoas, não é? Sim. Caminhar com as famílias e ajudá-las a encontrar a fé. Acho que é legal até para entrar um pouquinho nesse papo que a gente falou aqui, de que as famílias vão ter que se preocupar, trabalhar muito com essa nova geração também. Ele fala disso e ele está trazendo tudo aquilo que a gente já esperava de um Papa, né? Isso que é muito bonito, que a gente conversou aqui na Rede Vida e na Rádio 9 de Julho. Ele está trazendo realmente tudo aquilo que a gente já esperava. E claro que ele ia se preocupar com a questão familiar, porque é uma preocupação do mundo, onde os jovens não têm mais referência. Às vezes até dentro de casa, eles procuram essas referências no celular, onde as famílias também estão se desgastando. A gente vai vendo também muitos divórcios, muitas coisas. Então, o que ele propõe é que realmente as famílias cristãs, católicas, apostólicas, romanas, sejam realmente essas famílias que sejam exemplo para as outras, para que elas possam entender que sim, elas têm um Jesus que pode caminhar com elas, que pode estar com elas o tempo todo e que sim, a família ainda é algo muito importante, não só para a nossa sociedade, para a nossa sociedade. Tem uma coisa que eu acho que nós cristãos perdemos um pouco como referências falando sobre família, sabe? Que uma vez perguntaram para o padre assim, padre, o que significa família? Família é um serviço que Jesus deixou para algumas pessoas como vocação para tê-la. A vocação na fé, a palavra vocação, ela nasceu dentro do âmbito fé, da religiosidade, né? O ofício é o profissionalismo de alguém. Você tem um dom para ter esse tipo de ofício, isso é uma coisa. Agora, a vocação é vocação para ser família, isso vem da parte religiosa. Vocação para ser religioso, um padre. Vocação para ser solteiro. Até isso tem a vocação, a palavra vocacional. A minha vocação não é ser casado, é ser solteiro, não é solteirão. Solteirão é uma outra coisa, não é? Então, esse serviço da igreja é preparar uma pequena igreja que crê em Deus e que tenha um propósito que Cristo deixou como homem, como mulher e filhos. Os filhos devem ser preparados para viver em comunidade, por isso que a gente não batiza em casa. Aí começa, pegando um gancho que o Rodolfo falou, eles hoje querem ficar meio que isolados, eles não têm mais um contato com uma comunidade de pessoas. Então é um mundo que está ensinando eles um anticristo. E as famílias, elas têm que ter esse serviço
e colocar esse propósito cristão nos filhos confiados. E uma das coisas que ele cita nessa reportagem que eu li, ele fala do encontro, de cada um ter o seu próprio encontro com Jesus. É muito importante. Ele falou isso, eu achei isso que é uma coisa que a gente ouve, você fala Muitas muito. homilias, né? Muitas homilias o Padrezinho fala, porque realmente é isso. Porque quem tem realmente o encontro com Cristo, com Jesus, vai saber a sua verdadeira vocação. Vai saber. E quando estiver em família, vai saber ser família com seus filhos. Vai entender o papel da família. Exatamente. Vai conseguir ser exemplo para as outras famílias. E você falou disso na última homilia também, no último domingo. Da pessoa olhar para aquela família e falar, puxa, eu quero viver esse Jesus que vocês têm dentro. Eu quero ser assim como vocês são. Isso. Então, é isso que é a nossa proposta e é o nosso olhar muito atento do Papa. Leão mal chegou, vamos dizer assim, mal esquentou ali. Ele já vem esquentando o coração da gente. Exatamente, né? Com coisas que são muito pontuais do que a gente tem vivido hoje no nosso mundo. Que um dos problemas, uma das coisas que a gente tem visto é realmente essas famílias desestruturadas. Acho que ele foi na cicatriz, ele foi no machucado, isso. Né? O desarranjo que nós estamos vendo hoje na humanidade, o Papa, como para o mundo cristão primeiro, claro, ele fala para todos, Sim. mas aonde está o pus? Na família. Nós precisamos rever a vocação do serviço a Cristo na família. Os pais não estão passando mais o serviço correto. Exato. Dar coisas, amar dando coisas e fazendo o que o mundo quer, isso não é o serviço que Cristo proporcionou para o cristão. Com certeza. É isso. Então é isso que o Papa está chamando a atenção de novo. Maravilhoso, hein, Patinha? Maravilhoso, Papa que é maravilhoso. E você trouxe uma boa reflexão. Vamos lá, gente, vamos lá. Aqui, ó, vamos colocar a outra informação. Dá uma olhadinha aqui, ó. Conquiste-se, viva uma história de amor consigo mesma. Tem um prefácio aí até por Bianca Toledo. Ô, Milena, grande escritora. Milena, fala um pouquinho, esse livro aqui é um livro, capa linda, aliás, né? Mineiro, mostra aí bonitinho, tá mostrando? Era uma capa branca, rosada, com detalhes dourados. Você está usando uma fala para todos, mas um pouquinho mais exatamente para as mulheres, não é? Sim. Eu hoje trabalho com o público feminino, né? Então, eu acabei voltando para eles. Mas eu acredito que descobrir nossa identidade como filhos de Deus, né? E entender, aprender a se amar, porque o próprio Jesus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, para amar o próximo, nós também precisamos nos amar antes, porque senão acaba que não é um amor verdadeiro. Muitas vezes vira até uma dependência. É verdade. Né? Então, assim, mas esse livro, então, ele foi criado, né, com base numa vivência minha, para que eu pudesse também ser uma facilitadora na vida de outras pessoas que estivessem passando por alguma situação. Poxa, que legal. E eu abri logo aqui na página 75, olha só. Eu queria que você falasse um pouquinho. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu acho que a maioria de nós, precisamos entender bem essa palavra medo, mas a maioria de nós temos medo ainda, né? Sim. E quando você entra um pouquinho no âmbito da fé, talvez significa que a gente não se aperfeiçoou nesse mecanismo do amor ainda, é isso mesmo? Eu acredito Helena? assim, como psicóloga, o medo foi algo que Deus criou em nós, né? Tem uma parte do nosso cérebro que chama amígdala, e que ela, toda vez que a gente está em uma situação diferente, ela vai ser ativada e gera o medo, que é algo que nos protege. Porém, eu acredito também que quando Deus fala para Moisés, por exemplo, prossiga, marche em frente ao Mar Vermelho, eu acredito que o não temas vai mesmo com medo, né? Então, assim, nós temos que enfrentar os nossos medos, né? Então, assim, tem uma passagem mesmo em Moisés ali, quando o povo todo, Deus fala para ele, vocês nasceram para ser um reino de sacerdotes. E daí eles vão lá ouvir Deus, que sacerdote era a pessoa que ouvia Deus. E a hora que começa aqueles trovões, aqueles relâmpagos, o povo todo fala assim, não, vai você, Moisés, nós não queremos. Então, uma geração inteira abriu mão do seu chamado em Deus, que era ser sacerdote, que era ouvir a Deus por causa do medo. Então, o medo, ele tem esse poder de nos roubar o nosso propósito, de nos tirar aquilo que Deus nos criou para ser, né? Perfeito. Agora, assim, a gente vê que é um livro que você está falando falando diretamente para as mulheres, que você trabalha com as mulheres.
A mulher e o homem são seres humanos, né? Ele é uma espécie única que Cristo fez, nosso Deus fez. Mas o homem tem algumas especificidades que é diferente da mulher. E a mulher, obviamente, é diferente do homem. Você está tentando encorajar sobre essas especificidades que a mulher tem, para que você conquiste-se. E em cima disso, você colocou a palavra-chave. Se conhecer. Se conheça como mulher. Primeiro como mulher. O que você? Se conheça você. Para você poder usar o melhor como mulher. É isso que você está propondo? Eu acredito assim que uma das vertentes que eu quis trabalhar é a gente entender. Eu cheguei a um burnout, né? Então, assim, e um pouco do livro, essa é a minha jornada, assim como conhecimentos psicológicos e base bíblica. Mas, assim, muitos de nós, e eu acredito que também homens, hoje têm a identidade linkada ao que eles produzem, que foi o meu caso, né? A produção. Então, você pergunta quem você é, eu sou fotógrafa, eu sou psicóloga, né? Então, assim, nós estamos sempre linkando a nossa produtividade. Só que nós temos uma identidade. Qual que é a nossa identidade? A pergunta, quando é feita, nós deveríamos, na essência, dar uma outra resposta. Sim. Se conhecendo. Sim. Por exemplo, eu sou o filho da Dona Almerinda, do Alcides, que gosta disso, que vive aquilo, e que também acabei depois me formando numa profissão assim. Sim. Mas primeiro você coloca o seu jeito, sua personalidade e você. Sim, e se a gente for voltar lá na origem mesmo, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos, lá em Salmo 119, diz que Deus nos criou de maneira única, que Ele teceu nossos dias, a nossa vida, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, né? Então, assim, eu falo muito disso para as mulheres também, porque nós que somos mães, eu não sei quantas mães tem aqui, mas depois que você vira mãe, pelo menos para mim foi assim, eu consegui compreender um pouco melhor o amor de Deus. Né? Então, assim, às vezes eu mesmo, inclusive com Deus na minha vida toda, eu sempre quis fazer muito para merecer um amor. E hoje, sendo mãe, se você pegar o seu nenenzinho no colo, que só faz cocô, só chora, não ajuda, ainda não te deixa dormir a noite inteira, e você olha para ele, é um amor inexplicável. Então, assim, Deus nos ama incondicionalmente. É lógico que quando nós amamos a Deus também, nós correspondemos ao amor dele. Mas o que faz Deus nos amar não é, muitas vezes, o nosso ministério, a nossa vocação, mas é simplesmente por sermos filhos de Deus. Filhos de Deus, que é essa essência original que nós temos que nos redescobrir como essência, Sim. né? Pra gente, alguém perguntar, Patinha, fala de você aí, quem você é, o que você faz? Aí você teria que buscar toda essa origem sua primeiro, né? Ter essa convicção, depois nós vamos falar do que faz. Das minhas vocações aí. É isso. Dá uma olhada aqui, gente, mais uma informação. Mercado de fotografia. Como investir e me diferenciar no mercado? Minha querida fotógrafa Adrianinha, explica pra gente aí. Adriana, a gente está numa era de... Vamos tirar foto pelo celular? Me deu um medo. Falei, será que vai acabar esse grande ofício, o profissionalismo dos grandes fotógrafos? Aí você falou, não, padre, me explicou. Eu falei, graças a Deus. Aí ela me explicou bem aqui, viu, gente? Conta um pouquinho para nós, Adriana, nesse mercado da fotografia, como investir, se ele está em alta, se ele ainda tem a crescer mais... E como investir e se diferenciar, que aí a palavra é ser diferente no mercado. Exatamente. O segmento da fotografia não tem como, né? Você tem que investir. Eu falo assim que não é dinheiro gasto, é dinheiro investido. Então, assim, se você tem a vontade de ser um fotógrafo, você tem que usar o seu dinheiro para comprar uma câmera boa. De repente, como você está no início, comprar até mesmo uma câmera usada, né? Para você ir aprendendo. Claro. Exatamente, não precisa comprar direto a melhor. Né? Você investe numa câmera usada, num flash. E o diferencial é o atendimento. Então, assim, hoje mesmo eu recebo no meu estúdio, sempre eu pergunto, o que te fez vir aqui, né, fazer o registro comigo? O seu atendimento. Então, assim, não adianta só você fazer a foto bonita. Ser muito bom no que você faz, não só isso na arte da fotografia. Exatamente. E a fotografia em si tem vários nichos. O meu é família, mas você
no início, você pode, de repente, investir em festas infantis. Então, assim, mas como eu vou investir, como eu vou vender meu trabalho se eu ainda não tenho, né, material? Então, assim, na própria família, você entra ali e fala assim, poxa, meu sobrinho está fazendo aniversário, posso fotografar o aniversário dele? Que ele vai servir de material para eu mostrar para as pessoas e vender e conseguir vender o meu trabalho. Então, assim, hoje em dia tem muitos profissionais, né? Então, assim, eu quero fazer uma foto corporativa. Então, você vai lá, vai no espaço da pessoa, você não precisa ter um estúdio, você vai até o espaço da pessoa, faz uma foto profissional para ela poder se divulgar nas mídias sociais. Hoje em dia, todo mundo tem um pet, toda família tem um cachorrinho, um gatinho de estimação que gostaria de ter uma foto com ele. Hoje em dia também tem muita gente que pratica esporte, beach tênis, enfim, está muito em alta. Então, deixa eu ir ali onde eles frequentam, posso tirar uma foto de vocês sem compromisso? E aí depois você vende essa foto. Então, assim, tudo isso é uma forma de você entrar no segmento e eu ter um diferencial que é exatamente no atendimento que eu falei. Tanto desde o início, no pré, ali no atendimento via WhatsApp, via telefone, como no pós também, porque senão essa família não volta, né? Adrianinha, para as pessoas que estão agora nos assistindo, é aquele negócio. Pô, mas eu tenho um celular bom pra caramba, tem uma câmera, não sei o que, V450 no meu celular, que eu tiro ela com uma nitidez de cinema, pá. Pra que eu preciso contratar? Mas acho que você já falou, tem toda uma especificidade em alguma área que o fotógrafo ele é bom para tirar. Ele tem que tirar ângulos, algo inusitado, que aquilo só ele pegou, que foi uma coisa provocativa ou ela está querendo tendenciar alguma coisa. É isso? Exato. É o olhar, né? Porque assim, o fotógrafo em si, com o tempo, ele vai adquirindo essa sensibilidade. Exatamente. Então, ele vê ali e fala assim, poxa, aquela foto vai ficar maravilhosa desse outro ângulo, um ângulo que todo mundo faz. Não, mas eu estou vendo de um outro ângulo que ninguém faz e é aqui que eu vou chegar, é aqui que eu vou fazer, que vai fazer minha foto ficar diferente. Entende? Então, acho que... E assim, o celular é ótimo para você fazer aquela foto instantânea ali do momento. Mas se você quer fazer um registro da família para levar para gerações, é uma profissional que vai ali te dar... ela vai te posicionar, ela vai colocar uma luz ideal. Boa. Entendeu? Você vai ter que aprender a trabalhar muito com as luzes. As luzes, também, né? Luzes e sombras, exato. Sombras, para dar aquela coisa que pegou um ângulo, o seu ângulo melhor. Pô, você ficou misterioso nessa foto. Você nos lembrou isso. Passa um sentimento. Sentimentos na foto. Exato. Eu como fotógrafa de família, eu gosto muito de fazer as fotos dos pais com o filho, assim, que mostra o sentimento. Não é aquela foto olhando, faço também, óbvio, né? Mas aquela foto olhando para a câmera. Mas aquela foto ali com aconchego, com carinho, com um beijo, com um abraço. Eu acredito que esse profissionalismo que vocês fazem, que vale a pena investir para estudar, é você perceber, por exemplo, até a foto de um ser humano. Hoje você é do cabelo escuro, você está dentro dessa luz aqui. Eu preciso colocar você onde você vai aparecer mais do que o local. Isso. Então, por exemplo, eu tenho cabelo grisalho. Você põe em um lugar onde eu estou muito iluminado, eu desapareço. Exato. Então, tem que saber falar, olha, põe o padre numa luz mais escura. Olha como vai destacar ele ou pessoas grisalhas. Exato. Isso é muito do fotógrafo, que ele tem que ter essa sensibilidade, né? Exatamente. Ou mesmo colocar uma pessoa do cabelo muito escuro num fundo preto, vai sumir, né? Mesma coisa. Então, exatamente. Tá vendo? Gente, vamos todo mundo estudar foto aí, hein? Hein, Barba? Estudar foto, hein? Tá? É fotografia, cara. Que legal. Vamos mais uma informação aqui, gente. Eu gostei dessa fala com ela, com a Bárbarinha também. Bárbara, não, a Adriana. Adrianinha. Ó, gente, isso aqui, ó, tá dando o que falar, hein? Divórcio cinza. Está explodindo e ninguém fala sobre isso. Vamos lá, primeiramente, vamos colocar, Barbarinha, o que é, para as pessoas entenderem, por que está pegando o nome divórcio cinza? Eu já vi, já sei, mas é legal você falar. E por que ele está explodindo? Vamos ver se ele é pro lado bom ou pro lado ruim. O divórcio cinza, né? O cinza ele faz a brincadeira com o grisalho. Eita! Exato. São as pessoas, né, com a faixa etária ali acima dos 50 anos. Se pegar ali os dados do IBGE de 2010 para 2025, nós temos um aumento de 10% para 30% casos de divórcios. São pessoas casadas. Exato. Que tem a sua companheira, o seu companheiro, que já são cinquentões para cima, por isso cinzas. Isso. E agora eles estão divorciando em quantidade muito maior do que se imaginava. Muito maior. Tempos atrás.
Exatamente, né? Pessoas com 20 anos de casamento. Então, alguns dados, né, trazem que tem emancipação feminina também. Então, hoje as mulheres, elas não dependem mais financeiramente dos maridos. Então, Isso é uma das razões. uma das razões, né? Não é a razão principal, mas que ajuda também, né, a você não ficar presa numa relação que não é saudável, num relacionamento tóxico. Então, você tem autonomia para poder sair de dentro desse relacionamento. Outro fator, né, é o aumento da expectativa de vida. Então, os 50 hoje são os novos 30. Com 50 anos, você Estou me sentindo com 35 anos. Meninão. A expectativa de vida aumentou muito. Então, há momentos de ressignificar, né, tanto profissionalmente quanto dentro do casamento, também quando você está numa relação que não faz sentido. Mas também tem um olhar para a família, né, padre? Tem uma fala da Anissete Bruno que eu guardo ela para mim. Que ela é casada... Atriz, né, Anissete Bruno. Isso, que ela é casada há mais de 50 anos, né? Faleceu, só separou porque a morte separou os dois, né? Exatamente. Né? E ela traz um comentário que no tempo dela, quando uma coisa quebrava, nós consertávamos. E hoje em dia, quando algo quebra, nós jogamos fora. Que são as relações líquidas, né? É lógico que cada caso é um caso. Tem pessoas que estão vivendo, né, um momento muito difícil e precisa, né, ter essa separação, mas também traz uma reflexão, né? Se nós estamos realmente olhando se não dá para melhorar, né? Qual que é a nossa autorresponsabilidade, a nossa parte de culpa dentro dessa relação, para entender se faz sentido. Apesar de também, né, doutora Bárbara, a gente estava falando do Papa aqui, que ele falou para a gente olhar com carinho para as famílias, para ver novamente qual é o sentido dela, principalmente para os cristãos, né? Ele vai embater nisso aí. Na verdade, a questão não é só os homens e mulheres que passaram dos 50 anos, que têm 20 e poucos anos de casamento, que está tendo um crescimento. Isso é uma questão geral, né? A gente vê hoje os casais, eles não entendem mais a vida matrimonial como um berço de serviço, de servir uma sociedade como um bem-querer da vida, né? Mas cada um está... a vida hoje nos propõe uma vida da individualidade, de eu ser feliz, eu fazer novas descobertas o tempo todo. Eu acho que isso chegou em todas as idades, até homens e mulheres cinquentões, quarentões, trintões, é uma geral. Agora, claro que isso está refletindo, porque não era muito comum um cara que ficou com a sua esposa 20 e poucos anos, 20 anos, agora virou uma epidemia, vamos nos separar. Você colocou muito bem um dos motivos. Mas isso é a proposta da cultura atual, não é, Patinha, também, né? É isso. Está acontecendo muito, né? A gente está vendo o tempo todo, por isso que o Papa está falando, realmente. Porque a gente não vai ver tanto mais relações duradouras. Eu acho que é isso também que ele até citou. Que os jovens precisam ver relações duradouras. E a gente já talvez não veja tanto mais por causa desse momento do mundo que está acontecendo. Por isso que as pessoas não estão nem querendo ficar juntos nos shoppings, porque o negócio não é mais ficar junto. Exatamente. Tem um momento ali, Tudo muito individual, né? Cada um vive sua vida, enquanto está confortável, permanecemos perto. Depois, sigo para viver minha vida. Olha, esse negócio do cinza aí, né? Que aprendeu agora o que é o cinza? Né? Não é brincadeira, não. Vamos mais uma aqui. Bacana esses assuntos de hoje, hein? Olha aqui, ó. Ucrânia. A coragem e o sacrifício dos religiosos, hein, gente? Que permanecem ao lado do povo. A gente está vendo aí lá na Ucrânia, religiosos engajados no projeto As Asas, né? Freiras, padres, noviços, seminaristas, enfim. Patinha, que coisa, né? Isso está sendo um desafio que até eles precisam se cuidarem, né? Porque eles estão o tempo todo ali dando uma força espiritual, psicológica também, mas... Porque por mais que seja a vocação, como a gente diz, são pessoas, sim, né? E eu achei muito interessante que eles estão de olho claro nas pessoas que sofrem com a guerra, mas eles também estão vivendo a guerra, junto com essas... Lá, né? Eles estão lá com essas pessoas. Muitos querem para frente junto com... Porque são muitos ucranianos também, mas eu gostei, uma coisa que eu achei muito bonita é que eles já estão pensando no pós-guerra. Como vai ser isso para as pessoas? Como vão ser essas crianças traumatizadas, essas famílias, essas mulheres, muitas viúvas já. Então, assim, há um pensamento sobre o povo e entre eles também.
de cuidar psicologicamente falando, que é muito importante, mas também que eles caminham junto com a fé. Então, isso que é bonito também da gente ver, que hoje a gente às vezes separa as coisas, e isso é importante, que a fé está caminhando junto com a psicologia, com todo esse olhar que eles estão ali também para aquelas pessoas. Eu acho que não só lá, mas ali talvez seja ali um laboratório para uma santificação, principalmente para quem é religioso, cristão, batizados, né? Para adquirir uma santidade mais apurada. Porque eu acredito que ao longo da história nós vamos ver que esses padres, freiras que estão lá, não vai ser nenhum absurdo a gente ouvir falar, vocês nunca souberam, mas você sabia que teve um momento forte lá que a irmã se colocou no lugar de um casal para eles não morrerem e ela quis se submeter ao martírio, sem querer se tornar mártir, Sim. mas para que a família pudesse ser preservada e ela se colocou no lugar, como foi alguns santos da igreja. Eu acho que daí vai vir muita coisa também, viu, Paty? Viver o evangelho na sua essência, no caso ali, né? Que é dar a vida mesmo pela outra pessoa. E é muito importante a gente colocar também e pensar, porque a gente vive aqui, a gente ouve falar, mas a gente esquece que a nossa igreja está em todos os lugares. Boa. E ela está lá. E a gente Boa. precisa orar por essas pessoas. Eles pedem muito, né? A entrevista que eu vi da irmã falando assim, a gente quer que as pessoas orem por nós também, porque é muito difícil. E eles se preocupam com isso, estão se organizando para fazer um retiro. Para quem está ali na frente, vão sair uma semana para se preparar, né, espiritualmente, para sair um pouco daquela realidade, para voltar com mais força, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. As nossas realidades aqui brasileiras já não são fáceis. Imagina você estar ali vendo pessoas morrendo praticamente, vamos dizer assim, de graça, né? Por causa de bobagem, por causa de uma... Inocentemente, por causa de uma briga boba de poder, que é isso que a gente vê, que as vidas viram isso, né, ali naquele momento. Então, o importante é da nossa igreja também continuar olhando e rezando também por essas realidades. Mas eu acredito que isso está acontecendo muito, né? A gente vê nos 4 cantos do catolicismo orando muito pelo fim da guerra, por aqueles que estão à frente, por todo... Está havendo, sim. Mas é bom que elas peçam sempre, a gente nunca esquecer disso. Exatamente. Trabalho maravilhoso, né, gente? Tá vendo? Quanta informação. Temos mais uma informação aí, ó. Vamos lá. Olha aqui. Escritora Milena, que está aqui, gente, Paula Bernardino, transforma a sua jornada em inspiração para mulheres. Mileninha, que legal, né? Eu acho que é bacana vocês aí também trabalharem muito, porque as mulheres, você como uma mulher que passou por uns perrengues aí também, que vocês sirvam de inspiração. É legal, né? Quando a gente se torna uma inspiração, não para nossa vaidade, mas porque você quer fazer isso que nem as irmãs. Eu quero ajudar, principalmente as mulheres que ainda não se encontraram, alguma coisa assim, né? Eu acho que é o propósito, né? Uma missão, assim. Então, realmente, eu acho que trabalhar como Você se realiza como mulher, porque nós estamos vivendo um mundo tão confuso hoje, até na sua sexualidade, na sua afetividade. E hoje é tão primoroso uma mulher se amar como mulher, ser feminina e ter essa honrosa decisão de tomar decisões lindas como uma mulher, como guerreira, como mulher que se conquiste. É legal isso aí, né? E você me parece ser bem resolvida nessa área. Sim, é um privilégio, né? Poder, assim, servir com aquilo que Deus fez na minha vida, né? E servir outras pessoas, né? Então, eu lembro, esse título, inclusive, esse título foi me dado bem antes de eu escrever o livro, né? Eu estava aconselhando uma amiga que estava com dificuldades no casamento, estava se divorciando, e eu falei para ela, você precisa se amar. E ela falou assim, mas como que eu me amo? Eu tô cansada de ouvir isso, mas eu não sei como me amar. E naquela hora, assim, eu não vou mentir, que sabe aquele 1 segundo que você fala, e agora, o que eu respondo? E eu senti como um soprar do Espírito Santo mesmo. Na minha cabeça veio, conquiste-se. E daí eu falei para ela, conquiste-se, e eu comecei a ministrar, a falar o como a gente conquista, né? Porque quando a gente está nesse momento de conquistar o outro, o que a gente faz? Né? Às vezes a gente quer saber o que a pessoa gosta, a gente não fica criticando toda hora e pondo defeito em tudo. Então, como que a gente faz isso para nós mesmos, né? Então, assim, e daí eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, anota esse nome, e eu anotei. E continuei dando palestras, ensinando, passei pela depressão, pelo burnout, e depois de um dia eu estava fazendo uma palestra, e eu senti assim, tá vendo tudo isso aí que você falou? É o conteúdo desse livro. Então, assim, esse livro foi escrito rápido,
em termos de... Daí eu peguei todo aquele conteúdo que eu estava ministrando e fiz ele se conectar, mas foi uma jornada de vida, né? Então, assim, foi ensinamentos que Deus foi me dando por anos. Então, assim, em vez de eu pegar e deixar uma pessoa quebrar a cara como eu quebrei várias vezes, eu quis fazer o quê? Fazer disso uma missão. Realmente ser uma facilitadora, as pessoas poderem aprender com os meus erros para não precisar. Você colocou um ponto aí que eu acho que é rapidinho, vale a pena. Você falou quebrar a cara. Eu acho que assim, e para você também se conquistar, você também precisa experimentar os perrengues e as tribulações que a vida nos traz, né? Amadurece. Eu acho que isso é legal, né? Por exemplo, importante você ter experimentado isso, meu amiga. Mas vamos lá, conquiste-se em cima disso que você está passando. Passando por esse momento que não é tão legal, é uma noite escura na sua vida. Tá aí, você está chorando, você tem motivos, mas conquiste-se assim, que sirva de degrau para você se autoconhecer melhor, para você se amar e dar uma resposta como mulher, como homem também, etc. É isso aqui, não é? É isso. Maravilha, hein? Que show. Tem mais uma notícia? Bora lá? Nossa, eu gostei muito. Olha aqui, ó. Ensaio, revelação, uma forma criativa de anunciar o gênero do bebê. É coisa dela aqui, ó. Adrianinha, dá para fazer um anúncio do gênero do bebezinho, da mamãe que está grávida, alguma coisa, através do trabalho da fotografia, do seu trabalho, alguma coisa assim? Explica um pouquinho. Isso. Na realidade, as pessoas estão acostumadas com um chá revelação. Onde você convida a família, convida os amigos. Bebê, o pessoal falava, é isso? Isso, onde revela ali o sexo do bebê. Tá. Hoje em dia, muitas famílias estão procurando um ensaio mais minimalista, mais ali com a família, sem tanto alvoroço. Então, aí nesse momento entra o ensaio revelação. Então, um exemplo, a família vem para o meu estúdio, né, sem saber o sexo, né, do bebê, eles me passam essa informação, alguém de confiança me passa essa informação, e aí eu faço toda a decoração ali, se é menino, se é menina, e eu faço o registro. Então, eu faço o ensaio da família, às vezes tem um irmãozinho maiorzinho, às vezes são só os dois. E ao invés, então, de fazer aquele evento para os amigos e para a família, eles fazem uma coisa mais intimista. Para guardar para a família. Que legal, é bacana. Exato. Isso aí, né? É uma recordação maravilhosa. Uma recordação, um álbum de família que você está trazendo, olha, momento. Desde o início. Foi revelado que estava chegando a sua irmãzinha e foi uma surpresa para todo mundo. Olha aqui. E muitas vezes eles usam essas fotos para mostrar para a família, para divulgar que estão grávidos. Então, assim, às vezes... também, né? Também, exatamente. Às vezes, então, descobriu que está grávido, não vou contar para ninguém, faço o exame, né, fico sabendo ali qual é o sexo, passo para a fotógrafa vai produzir todo o cenário, e aí eu faço o registro, e aí sim eles divulgam para a família que estão grávidos e esperando ou um menino ou uma menina. É tão lindo isso aí. Depois a gente vê aquelas notícias que nem o divórcio cinza, parece que é uma coisa, né? E esse daí teria que ser algo, tá vendo? Não vai ter divórcio cinza. Não. Só se Deus não separa mesmo pela morte, Exato. né? Porque olha cada coisa linda que vem lá do princípio. Nós dois grávidos, pô. É gostoso, né? Você sentar depois com a família, depois de um tempo, folhear, falar, olha esse dia, como é que foi, vocês não contaram, né? É tão gostoso essas coisas, né? Vocês gostaram, gente, dessas mulheres maravilhosas? Maravilhosas, né? Imagina o padre aqui aprendendo com elas aqui. Nosso tempo acabou, meninas, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Quero agradecer aqui, Milena, obrigado pelo seu livro. Eu agradeço. Na medida do possível, vou lendo também, fiquei curioso, né? Apesar de eu não ser mulher, mas você falou que serve para os homens também. Agradeço também o maridão aí, o Fábio, que está aí. Obrigado por você ter vindo, viu, Milena? Deus abençoe você, viu? Muito bom. Doutora Bárbara, você é muito querida. Obrigada, padre. Obrigado, viu? Gostei demais. Agradeço. Tá? É isso aí. Patinha, como sempre, você é maravilhosa. Você também é maravilhosa. Obrigado, parabéns aí pelas suas colocações, sempre nos ajuda. E a Adrianinha, Muito obrigada. nossa fotógrafa querida. Volte, que Deus abençoe. Sim, considerado. Gente, olha, hoje, sexto dia do circo, penúltimo dia lá na Nossa Senhora da Lapa, hein? Se cair uma garoinha, vai lá assim também, porque é um momento forte e vai ser bom hoje, hein? Ó, que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, meu povo. Até a próxima. Olha aí, ó. A mulherada aí.